E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com o conjunto de aulas sobre os modelos atômicos. Nesta aula vamos falar um pouquinho mais sobre as partículas que compõem um átomo. Então vamos falar sobre os prótons, os nêutrons, os elétrons. Quer entender um pouco mais sobre essas partículas e a forma de representá-las e correlacionar com, por exemplo, a representação da tabela periódica? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuando com essa parte do conjunto de aulas sobre os modelos atômicos, vamos comentar um pouquinho antes de falar sobre o modelo atômico do Bohr. A gente vai comentar um pouquinho sobre as partículas elementares que foram. Não, na verdade não elementar, mas as partículas que foram descobertas até o modelo de Rutherford, as partículas que formam um átomo, né? Então vamos falar principalmente das três principais partículas aí, né? Que formam o átomo: o próton, o nêutron e o elétron. Tá. Basicamente, uma coisa que é importante, primeiramente, a gente destacar dessas partículas é a forma que a gente costuma, por exemplo, representar essas partículas. Pode variar de uma forma ou outra, mas o próton a gente costuma representar como P mais ou P, o nêutron como N e o elétron a gente costuma representar, em geral, com esse Ezinho com carga negativa, ou também como E. Isso é só uma forma de representar. Mas o mais importante é que a partir da carga de cada de cada uma dessas partículas, vamos dizer assim, foi calculada uma carga relativa que a gente utiliza dessas partículas que a gente utiliza bastante. Então, como é que é? Eles descobriram que a carga do próton é 1,602 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é a unidade de carga, né? Do nêutron não tem carga, por ser uma partícula neutra, né? E do elétron é a mesma carga do próton, só que com um sinal negativo, representando que é uma carga do tipo negativa, enquanto o próton é uma carga do tipo positiva. Se a gente fizer uma questão da relação, uma razão entre essas cargas, colocando aí a carga do próton como referência, então, se a gente fizer esse número dividido por ele mesmo, vai dar carga mais um, uma carga relativa do próton de mais um. Então, por isso que sempre a gente associa que a carga de cada próton, relativa às outras partículas do átomo, é mais um. Do nêutron é como se fosse dividir zero pela carga do próton, vai dar zero, então carga zero, que está aqui. E do próton não, desculpa, do elétron, seria a gente dividir esse valor negativo, dividido pelo mesmo valor, só que positivo, vai dar a carga relativa menos 1, que é a carga que normalmente a gente associa para os elétrons que estão dentro do átomo. Então, basicamente, as cargas relativas ao próton é o mais 1, para o nêutron 0 e para o elétron menos 1, né? E com relação à massa dessas partículas, é bastante importante a gente notar que são massas bastante pequenas, né? Que são partículas bem pequenininhas dentro do átomo. O átomo já é, vamos dizer assim, bastante pequeno. As partículas que estão dentro dele são menores ainda. Então, vamos dizer assim, a massa do próton e do nêutron é praticamente a mesma. O nêutron é um pouquinho mais pesado, só que praticamente dá para a gente considerar como um próton tem a mesma massa, mais ou menos, que um nêutron, uma pequena diferença. Qual é essa massa? 1,673 vezes 10 a menos 27 kg. Ou seja, uma massa muito pequenininha mesmo por próton. Do nêutron é uma massa muito parecida, né? 1,675 vezes 10 a menos 27 kg. E do elétron, se a gente fizer a comparação com a massa do próton e do nêutron, a do elétron é uma massa que eu até coloquei aqui, ó, 1836 vezes menor que a dos prótons e também basicamente que a dos nêutrons. Ou seja, a massa do elétron, que é 9,109 vezes 10 a menos 31 kg, é muito menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons, né?
sendo que a massa dos prótons e dos nêutrons são praticamente iguais. Isso depois vocês vão ver que vai ser algo muito relevante, porque basicamente é como se a gente falasse que se a gente quiser saber a massa de um átomo, é como se a gente pudesse quase que desconsiderar a massa dos elétrons que estão nesses átomos, porque a massa dele é tão menor do que a massa do próton e do nêutron, que também compõem o átomo, a maioria dos átomos, que a gente poderia considerar que a massa, por exemplo, de um átomo, a gente poderia considerar que é só de próton e nêutron, já que a do elétron é desprezível. Então, no sentido assim, é como se a gente fizesse uma aproximação que a massa dependesse, a massa de um átomo dependesse só da massa do próton e do nêutron, já que a do elétron é muito menor, né? Vocês vão ver que essa aproximação vai ser feita, né, depois, conforme a gente for comentar sobre a massa e o número de massa dos átomos. Só que eu gostaria de deixar em evidência aqui essa questão principalmente nessa tabela, a gente destacar as cargas que cada partícula tem, que as cargas relativas, né, que o próton é carga mais 1, o nêutron é carga 0, o elétron é carga menos 1, então cargas opostas para o próton e elétron, cargas iguais, só que opostas, de sinal contrário, né? E a massa também, dizer que a massa do nêutron e do próton são praticamente iguais, e a massa do elétron é muito menor do que a massa do próton e do nêutron. Então, deixar isso bastante claro para vocês. O que vai contribuir que provavelmente a massa de um átomo vai ser praticamente a massa dos prótons e nêutrons que esse átomo tiver. O do elétron praticamente vai ser desprezível, né? Então vamos continuar. Quando a gente vai falar de algumas características de todos os átomos, uma das primeiras que a gente costuma comentar e que é bastante importante quando a gente for ver a parte de tabela periódica, vocês vão ver que tem lá cada elemento químico e os elementos são diferenciados pelo número de prótons que cada elemento tem, né? Vocês vão ver depois na aula de tabela periódica, eu vou destacar mais isso, mas já é bastante vocês terem em mente que quando a gente fala em número atômico de um átomo qualquer, de um elemento, a gente está querendo dizer com relação ao número de prótons desse átomo. Ou seja, uma coisa é tipo uma coisa relacionada com a outra. Número atômico é igual a número de prótons. Então sempre você ouvir, o número atômico do carbono é 6. O que tem que vir na sua cabeça? Que o número de prótons que o carbono tem são 6. Ou seja, o carbono tem 6 prótons por átomo de carbono. 6 prótons. E é bastante importante isso, eu vou até destacar aqui, que é o número atômico que identifica um elemento químico. Isso é muito importante, tem muita gente que às vezes ainda confunde, mas que quando a gente quer diferenciar um elemento químico de outro, o carbono do ferro, o carbono do ferro do hidrogênio, diferenciar os diferentes elementos químicos que tem, por exemplo, na tabela periódica, que tem na natureza, o que vai diferenciar um elemento químico do outro? O nome de um para o nome do outro? É o número atômico. Então, por exemplo, quando eu falar carbono, é porque o carbono tem número atômico 6. Nenhum outro elemento químico da tabela periódica vai ter número atômico 6. Ou seja, vai ter 6 prótons. O único que tem 6 prótons na tabela periódica é o carbono. Então, o carbono só é carbono porque tem 6 prótons. Porque, vamos supor, se acontecesse alguma coisa no núcleo dele que ele perdesse um próton e ficasse com 5 prótons, já não seria mais carbono. Seria outro elemento químico. Então, o elemento químico, vamos dizer assim, ele está totalmente associado, qual elemento vai ser, com o número de prótons que esse átomo tem. Ou seja, o número atômico dele. Certo? Então eu poderia comparar que átomos que diferentes, por exemplo, depois a gente vai comentar dos isótopos, mas os diferentes átomos da tabela periódica, só que se você comparar dois átomos e os dois átomos têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, significa que esses dois átomos são átomos do mesmo elemento químico. Então, dois átomos lá, estou comparando dois átomos, os dois átomos têm 6 prótons, que é o carbono que tem 6 prótons. Então, os dois átomos são do mesmo elemento químico, que é o elemento químico carbono. E assim vai. Então, isso é bastante importante a gente salientar.
Outro número que é bastante comum a gente relacionar com os elementos químicos e que também vai estar presente lá na tabela periódica é o que a gente chama de número de massa do elemento. Em geral, o número de massa é importante a gente saber, primeiro porque ele vai nos dar uma ideia da massa que aquele elemento apresenta. Então, por exemplo, quando a gente quiser relacionar isso com a massa atômica do elemento em grama por mol, é esse número de massa que a gente vai utilizar. O que é bastante importante para a gente fazer cálculos de massa, que depois a gente vai ver mais para frente também, nas aulas que a gente faz esse tipo de cálculo. Mas é bastante importante a gente saber sobre esse número de massa. E, em geral, o número de massa, como que ele é definido? Ele é definido pelo a soma do número de prótons, que é esse Z aqui, que o Z, lembrando que o Z é o número, é a letra que representa o número atômico, ou seja, o número de prótons, com o número de, esse Nzinho que ele chama de nêutrons. Ou seja, soma do número de prótons com o número de nêutrons vai dar o número atômico. Então isso é bastante importante a gente salientar, porque vocês percebem que vocês poderiam até me perguntar, professor, mas se essa é a massa do átomo, e o átomo é composto por próton, nêutron e elétron, por que não está aparecendo aí a massa do elétron? Tem a ver com aquilo que eu estava falando anteriormente, quando eu comparei aquela tabelinha, as massas de cada uma das partículas que formam o átomo, né? Do próton, nêutron e elétron. O elétron tem massa muito menor do que as outras partículas que compõem o átomo. Logo, quando a gente quer calcular a massa do átomo, a gente pode meio que desprezar, vamos dizer assim, a massa do elétron por ser muito menor que a dos outros. Então, por isso que na fórmula para calcular a massa, o número de massa de um elemento, a gente só considera a massa do próton e do nêutron. Então, número de prótons mais número de nêutrons vai dar o número de massa de um átomo, de um, vamos dizer assim, de um elemento químico também. Tá. Como que a gente costuma fazer, em geral, e isso eu já vou dizer de antemão para vocês, que dependendo, às vezes, da tabela periódica, pode ter algumas alterações, mas normalmente a tabela periódica vai especificar em algum local dela como que foi feito vamos dizer assim, a representação das espécies químicas nessa tabela. Mas, tipo, vamos falar de maneira geral, como que a gente representa quando a gente quer falar das espécies químicas? Em geral, a gente vai representar da seguinte forma. Na parte do canto esquerdo superior, de uma forma geral, vai ficar o número de massa do elemento. Na parte esquerda inferior vai ficar o Z, que é o número atômico, ou seja, o número de prótons desse elemento. O E vai ser o símbolo desse elemento químico. Então, estamos falando do carbono. Qual que é o símbolo do carbono? C. Estamos falando do hidrogênio. Qual que é o símbolo do hidrogênio? H. E assim vai. E normalmente no canto direito superior vai ficar a carga desse elemento, que normalmente vai ser aí, vamos dizer, a carga associada à diferença entre o número de prótons e elétrons que esse elemento ele apresenta em determinado momento. Então, por exemplo, o número de elétrons e de prótons desse elemento que a gente vai chamar de átomo, né? Por exemplo, é igual, então a gente sabe que a carga vai ser zero. Então normalmente a gente representa lá o átomo sem carga nenhuma. Se for diferente, o número de prótons e de elétrons desse átomo, que aí a gente já vai dar o nome de íon nesses casos, né, que a gente vai ver posteriormente, aí a gente vai colocar lá qual que é essa carga residual que fica da diferença de prótons e elétrons. Certo? Vamos então colocar aqui como que a gente representaria então diferentes espécies. Eu coloquei aqui inicialmente uma representação do cloro. Seguindo aquela forma de representar que a gente estava falando anteriormente, quando a gente representa o cloro dessa forma, o que a gente está querendo dizer? Vocês estão vendo que o 17 está aqui no canto esquerdo inferior, vamos voltar lá, ó, que é o número, que número é esse aqui, o Z? É o número atômico. Então, o 17 seria o número atômico do cloro, que em outras palavras seria o número de prótons dele. Então, ele tem 17 prótons, o cloro.
Então, o cloro sempre vai ser representado com esse número atômico. Nenhum outro átomo vai ter 17 prótons, só o cloro. Não é nenhum outro elemento. 37, o que representa esse 37? Voltando lá, é o número de massa. Então, 37 é o número de massa. Então, ele tem 17 prótons e 37 de número de massa. Consequentemente, quando a gente sabe do número de massa e também sabe do número de prótons, a gente consegue saber também de uma outra partícula que compõe o átomo. Qual que é? O nêutron, que eu sei que no caso do cloro, nesse caso desse cloro aí, tem 20 nêutrons. Por quê? Porque basicamente o número de nêutrons ele vai ser a partir da diferença do número de massa com o número de prótons. Lembra daquela formulinha? O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o que a gente vai fazer então aqui? Vamos isolar o número de nêutrons. Vai ficar o número de massa menos o número de prótons é igual ao número de nêutrons. Ou seja, massa menos número de prótons, número de nêutrons. Então é só a gente fazer aqui, ó. Número de massa, 37 menos o número de prótons, 17. 37 menos 17, 20. Ou seja, a gente já consegue saber por consequência o número de nêutrons também quando a gente tem essa representação. Apesar de estar implícito, mas pela formulinha, que o número de massa é a soma do número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Não, de nêutrons não, desculpa. O número atômico mais o número de nêutrons, a gente consegue saber, então, com isso, calcular o número de nêutrons, quando a gente tem a massa e o número atômico, certo? Então, basicamente, é isso. E também consigo saber que ele tem 17 elétrons, no caso desse átomo. Por quê? Porque não está sendo representada aqui nenhuma carga. Lembra que a gente representa aqui a diferença entre prótons e elétrons? Opa, aqui, ó, por essa carga aqui. Como aqui não está sendo indicado nenhuma carga, é sinal que o número de prótons e elétrons dele é igual. Então é isso que eles têm em mente, que é igual pelo fato de ele não mostrar carga nenhuma ali. Então, sempre que for diferente, por exemplo, ele perdeu elétrons ou ganhou elétrons, a gente vai ter que representar essa carga aqui dele para representar. Tá. Aí eu coloquei aqui nessa tabelinha alguns exemplos de íons. O que seria íon? Seria quando ele apresenta número de prótons e elétrons diferente. Em geral, quando os átomos perdem ou ganham elétrons. Por algum processo que aconteceu, esse átomo perdeu ou ganhou elétron. O que acontece? Quando ele perde ou ganha elétron, em qualquer transformação que ocorre, o número de prótons no núcleo do átomo permanece o mesmo. Quando ele perde ou ganha elétrons, o que está acontecendo com o número de elétrons? Está mudando. Então, se inicialmente, quando ele era um átomo, ele tinha o mesmo número de prótons e de elétrons, tipo se ele tinha, por exemplo, igual do cloro, se ele tinha 17 prótons, ele também tinha 17 elétrons, quando ele vira um íon, que tem uma carga, essas carguinhas que ficam aqui em cima, em geral, essas cargas representam que ele tem agora uma diferença entre prótons e elétrons. Ele tem ou ele tem mais prótons do que elétrons, que é quando ele fica com carga positiva. Porque o próton tem carga positiva. Se ele tem mais carga positiva do que carga negativa, é sinal que ele vai ter que ficar com uma carga residual de positiva, né? Agora, se ele tem mais elétrons do que prótons, aí se você for fazer essa, vamos dizer assim, essa soma, vai dar carga negativa. O que significa que ele tem mais elétrons do que prótons, já que o elétron tem carga negativa. Ou seja, a gente consegue com isso, só por essa, vamos dizer assim, por essa representação do número de massa e o número atômico, a gente consegue calcular em qualquer, e também da carga, a gente consegue calcular em qualquer condição o número de prótons, elétrons e nêutrons que esse átomo vai ter, ou que esse íon vai ter, se ele tiver carga. Por exemplo, alumínio 3+, que tem número de massa 27. A gente sabe, se a gente olhar na tabela periódica, que átomos de alumínio sempre vai ter 13 prótons. É isso que diz que o alumínio é alumínio, porque ele tem 13 prótons. Tá. Ele tem 13 prótons. Só que a gente está mostrando aqui que ele tem uma carga 3+. Ou seja, se ele tem 13 prótons, que são 13 cargas positivas, quantas cargas negativas ele tem que ter para que no final ele fique com uma carga 3+.
Lembra que eu falei para vocês, é a diferença de uma para outra. Se for igual, ele não tem carga. Se o número de prótons e elétrons for igual, ele não vai ter carga. A carga dele é zero. Sempre que tem essa diferença, vai gerar essa carga. Como é 3 mais, é sinal que ele tem 10 elétrons. Por quê? Porque 13 prótons menos 10 elétrons, ou seja, mais 13 menos 10, já que a carga do elétron é negativa, né? Vai ficar mais 3. Por isso que a carga dele aqui ficou 3 mais. Certo? E por que 14 nêutrons? É só a gente fazer. Qual que é o número atômico dele? 13, ó, usando essa formulinha aqui, ó. O número atômico dele, 13, que é esse número aqui. O número de massa dele, que está aqui em cima, ó, é 27. Então, 27 menos 13, você sabe o número de nêutrons. Com isso, gente, vocês conseguem calcular de qualquer átomo ou íon que for representado dessa forma, o número de cada uma das partículas que esses átomos ou íons são formados, certo? Vou dar só algum outro exemplo aqui, ó, do níquel. O níquel, se você for olhar na tabela periódica, o níquel é o único elemento que apresenta 28 prótons. Por isso que o número de prótons dele está aqui, ó, porque o número atômico dele é 28. É o único elemento que tem número atômico igual a 28. Então, a gente sabe que o número de prótons dele então é 28. Então, sempre que você quiser saber o número de prótons, já vai olhar lá no número atômico do elemento na tabela periódica. O número atômico dele é o número de prótons. Aí, por essa carga dele aqui, ó, 2 mais, você consegue saber o número de elétrons dele também. Lembra, se não tiver carga, o número de prótons, que é o número atômico, é igual ao número de elétrons. Então, supondo que eu representasse o níquel assim, ó, níquel 58, dessa forma, sem representar carga nenhuma, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que ele tem 28 prótons, ele tem 28 também, 28 também elétrons, né? E nêutrons, aí como que a gente calcula o número de nêutrons? A gente faz o número de massa, que é 58, no caso desse níquel, né? Menos o número atômico. Então, 58 menos 28, o número de nêutrons dele é 30. Então, nesse caso, ele teria 30 nêutrons. Se o níquel não tivesse carga. Mas lembra que o níquel, quando ele tem uma carga, é porque o número de elétrons e de prótons dele é diferente? Logo, a gente vai ter que, então, representar aqui, ó. Carga 2 mais, então é sinal que ele tem 2 prótons a mais do que elétrons. Então, se ele tem 28 prótons, ele tem que ter 2 elétrons a menos para ter carga 2 mais. Já que o elétron tem carga negativa. Mais 28 menos 26 dá mais 2. Por isso que ele tem que ter, nesse caso, 26 elétrons. Então, seria um caso que o níquel perdeu 2 elétrons. Por isso que ele fica como níquel 2 mais. Se fosse um caso que ele ganhe, de qualquer elemento ganhou elétron, aí ele tem que ficar com uma carga negativa, porque ele vai ter mais elétrons do que prótons. Né? Que é o caso aqui do bromo, né? Ó, bromo menos. Então, ó, ele tem 35 prótons, ele tem que ganhar um elétron a mais, já que quando ele era bromo sem carga, ele tinha 35 de cada um, 35 prótons e 35 elétrons. Quando ele virou um íon de carga negativa, ele tem uma carga negativa a mais, já que esse é a carga residual dele. Então ele vai ficar com 36 elétrons, ele vai ficar um elétron a mais do que próton. Por isso que representa aqui ele com 36 elétrons, tá vendo? Porque menos 36 mais 35 vai dar menos 1. Por isso que a carga dele aqui é menos 1. E assim vai, para todos os elementos, íons você vai fazer dessa mesma forma. A carga do íon você vai saber por essa diferença de prótons prótons e elétrons, desculpa. Certo? E os nêutrons você vai calcular por essa diferença entre número de massa e número atômico, ou seja, número de prótons. Certo? É dessa forma então que a gente vai representar os diferentes elementos químicos, as diferentes espécies químicas, né? E por fim, eu gostaria de salientar para vocês que na natureza é muito comum a gente encontrar, vamos dizer assim, diferentes tipos de átomos no mesmo elemento químico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, foi encontrado na natureza um carbono com massa 12, outro carbono com massa 13 e outro carbono com massa 14. Vocês percebem que todos eles são carbono, porque todos eles estão sendo representados pelo símbolo C de carbono.
Quando todos eles são o mesmo elemento químico, lembra que eu falei para vocês que o que representa qualquer elemento químico é o número de prótons dele, é o número atômico. Então, eu sei que o número atômico do carbono, por exemplo, se você olhar na tabela periódica, é 6. Então, logo, o carbono sempre vai ter 6 prótons. Sempre. Só que pode existir na natureza esses diferentes carbonos, todos eles com 6 prótons, porém, que apresenta massas diferentes. Então, o carbono 12, ou seja, um carbono que tem 6 prótons, como todo carbono, só que tem massa 12. O carbono 13, carbono 6 prótons, massa 13. E assim vai, carbono 14. Nesses casos, a gente chama esses diferentes átomos do mesmo elemento de isótopo. Por que isótopo? Iso vem de igual. O topo vem de tipo esse P aqui de prótons. Ou seja, isótopo vem de igual número de prótons, ou seja, por isso que é o mesmo elemento, entretanto diferentes massas. Só que quando a gente fala de diferentes massas, pode ver que as massas aqui ó, são diferentes, ó, número de massa 12, 13, 14. Quando a gente fala de prótons iguais e massas diferentes, o que a gente está querendo dizer em outras palavras? O número de nêutrons também é diferente entre eles. Porque a gente sabe que o número de nêutrons é o A, que é a massa, menos o número atômico. Ou seja, se todos eles, nesse caso do carbono, têm número atômico menos aqui, ó, 6, porque o carbono sempre tem número atômico 6, para que o número de nêutrons dele seja diferente, o número de massa dele tem que ser diferente. Quando a gente compara, então, um que tem massa, por exemplo, 12, a gente sabe que tem quantos nêutrons? 6 nêutrons. Se a gente comparar com qualquer um aqui que tem massa 13, 13 menos 6, 7 nêutrons. Com massa 14, 14 menos 6, 8 nêutrons. E assim vai. Ou seja, o número de massa, o número de nêutrons, o de massa também, para os diferentes isótopos do mesmo elemento químico, são diferentes. Ou seja, então, se você comparar o carbono 14 com o carbono 12, qual que é a principal diferença entre os dois? É o número de nêutrons que cada um deles tem. Um tem mais nêutrons que o outro lá no núcleo. O que vai fazer com que o número de massa seja diferente também, já que a massa é a soma do número de nêutrons mais o número de prótons, certo? Então, foram esses casos, todos eles que eu coloquei aqui, ó. Se eu comparar aqui, ó, cloro 35 e o cloro 37, qual que é a diferença? Que o cloro 37 tem 2 nêutrons a mais do que o cloro 35. Apesar dos dois serem o mesmo elemento químico. Então, o cloro 35 é isótopo do cloro 37. É isso que a gente vai dizer. Mesma coisa para o urânio, ó. Urânio 235 é isótopo do urânio 238, porque os dois são urânio, ou seja, os dois têm o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, só que eles têm número de massas diferentes, o que significa que eles têm número de nêutrons diferentes. O urânio 238 tem 3 nêutrons a mais do que o urânio 235, porque a gente está vendo que 238 é 3 números, né, maior do que o 235. Ou seja, gente, basicamente é isso, sempre que vocês ouvirem falar em isótopo. Isótopo é o mesmo elemento químico, só que com um número de nêutrons diferentes, o que vai ocasionar número de massas diferentes também para esses elementos. E é comum isso na natureza, a gente encontrar uma certa porcentagem de carbono 12, que é o mais comum, por exemplo, na natureza, mas também encontrar uma certa porcentagem bem menor de carbono 13 e carbono 14. Comum. Como todos os outros elementos também podem apresentar números diferentes de massa sendo o mesmo tipo de elemento químico, né? Que a gente chama de isótopo. Então, basicamente, era isso que eu queria comentar sobre essa parte das partículas que formam um átomo. Na próxima aula a gente vai continuar com essa parte dos modelos atômicos, né? Até então, o modelo de Rutherford, a gente constatou aí essa, vamos dizer assim, presença desses 3 tipos de partículas que tem num átomo, né? Próton, nêutron e elétron. E no próximo modelo a gente vai comentar um pouquinho mais sobre o modelo de Bohr, que foi o modelo logo em seguida do modelo de Rutherford. Então, espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.